Seguimos para o objeto de aprendizagem 2.3, passar a mais infinitivo e outros verbos mais preposições. L'objet d'apprentissage 2.3, commencer à plus infinitif et autres verbes plus préposition. Síntese do objeto de aprendizagem: deixar de mais verbo principal no infinitivo, arrêter de. Passar a mais verbo principal no infinitivo, commencer à. Outras perífrases verbais d'autres constructions verbales du même genre. Finalmente, a expressão estar a. Na seguinte frase, deixei de beber refrigerantes. Passei a praticar mais exercício. Esta frase está no pretérito perfeito. Deixei de beber. J'ai arrêté de boire des sodas et j'ai commencé à pratiquer plus d'exercices. Então, esta estrutura, temos o verbo deixar mais a preposição de mais um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é um verbo que não é conjugado. Deixei de, deixo de, se for o presente. Mais um verbo no infinitivo. Significa pôr fim a uma ação habitual, uma ação que se repete, repetitiva. Quando eu utilizo a expressão deixar de, estou a deixar uma ação que se repete. Arrêter de, j'utilise cette expression pour parler d'une action habituelle qui se répète. Alors, j'arrête de me coucher à minuit. Ça veut dire que se coucher à minuit, c'est une action habituelle. Et c'est fini, j'arrête. Por fim. L'expression passar a é precisamente o contrário, iniciar uma ação habitual. A mesma estrutura, passar a mais verbo principal no infinitivo, commencer à. E vou começar a deitar-me mais cedo. No exemplo, deixei de ir à praia ao domingo e passei a ir durante a semana. Conseguem ver? Deixar de, passei a. Logo a seguir tem um verbo no infinitivo. J'ai arrêté d'aller à la plage le dimanche et j'ai commencé à y aller pendant la semaine. A estes verbos, deixar de, começar a mais verbo no infinitivo, dá-se o nome de complexos verbais ou perífrases. Significa que utilizamos dois ou mais verbos em vez de um só verbo. Cela veut dire, quand on parle de périphrase ou complexe verbaux, cela veut dire qu'on utilise deux ou plusieurs verbes à la place d'un seul verbe. Qual é a diferença? Eu comprei um telemóvel. Só tenho aqui um verbo, comprar. Eu comprei um telemóvel. Eu acabei de comprar um telemóvel. Aqui uso dois verbos. Acabei, acabar, e comprar. En français, je viens d'acheter un portable. Qual é a diferença? Este complexo verbal ou perífrase vai indicar algo sobre a ação, mais pormenores, informações adicionais sobre a ação. Vai dizer que a ação foi recente. Eu acabei mesmo de comprar um telemóvel, só foi mesmo agora, não é? Então, transmite mais informações sobre a ação. Transmite uma ideia de tempo, aspecto, o início da ação, durante a ação, fim da ação, ou também de modo. Como se forma esta conjugação perifrástica? Primeiro, um verbo auxiliar, conjugado. Um verbo auxiliar, nós já conhecemos os verbos ser, o verbo ter, mas há mais. Podem ter a função de auxiliar
andar, dever, estar, ir, vir, ter, começar, haver, deixar, acabar, passar, etc. E mais um verbo principal no infinitivo, que não é conjugado, o gerúndio. Gerúndio é quando queremos prolongar a duração da ação. Como, por exemplo, comendo, fazendo, obtendo, trabalhando, é o gerúndio. Que pode ter ou não antes uma preposição. Exemplos: eu vou comprar o jornal. Temos o verbo ir, auxiliar, mais o verbo principal, comprar. Tu acabaste de conhecer o chefe. Foi mesmo, como já vimos, uma ação recente, não é? Acabaste mesmo de conhecer o chefe. Andou a trabalhar horas seguidas. Ele andou a trabalhar horas seguidas. Também temos o verbo andar, que está aqui como auxiliar, e mais o verbo principal, trabalhar. Quando queremos sublinhar o início de uma ação, quand nous voulons souligner le début d'une action, recorremos à estrutura começar a ou passar a. Qual é a diferença? Passar a é um novo hábito, vamos iniciar um novo hábito, uma ação que se vai repetir. Começar a. Começou a chover, il a commencé à pleuvoir. Passei a deitar-me mais cedo, j'ai commencé à me coucher plus tôt. Quando quero sublinhar o decorrer da ação, le déroulement de l'action, digo, uso estar a mais verbo no infinitivo. Ela está a ler. Elle est en train de lire un livre. Ela anda a ler um livro. Elle est en train de lire un livre. A ação prolonga-se. Quando quero sublinhar o final de uma ação, utilizo o complexo verbal acabar de. Je viens de lire un livre. Ou deixar de fumar. J'ai arrêté de fumer. Deixar de é quando, de facto, deixamos uma ação habitual, uma ação que se repetia. J'ai arrêté de fumer. Era um hábito. Acabou de ler. Temos aqui duas informações, que é o final da ação, acabou, não é? E que a ação é recente. Je viens de lire. J'ai fini donc la lecture de mon livre, mais c'est une action qui est récente. Je viens de finir même. C'est juste, il y a peu de temps. Vamos pegar na ação comer um gelado, manger une glace. Eu quero sublinhar o início da ação. Je veux souligner le début de cette action. Alors, je vais utiliser le complexe verbal commencer à. Comecei a comer um gelado. Se esta ação começar a ser um hábito, uma ação que se vai repetir, eu digo passei a comer gelados. Vamos supor que o médico tinha-me proibido e agora diz, agora podes comer gelados. Passei a comer gelados. Se eu quero sublinhar o decorrer da ação, que a ação está a acontecer, está a prolongar-se, posso utilizar o complexo verbal estar a. Estou a comer um gelado. Ando a comer um gelado. Je suis en train de manger une glace. E se for o fim da ação? Comi o gelado, agora acabou. Então, utilizo o complexo verbal acabei de comer um gelado. Je viens de manger une glace. Se deixar de ser então um hábito, deixei de comer gelados. Vamos supor que o médico proibiu-me, agora sim, deixei de comer gelado. J'ai arrêté de manger des glaces. Há outros valores, como por exemplo, obrigação. Obrigação. Vamos supor que comer gelado é uma obrigação por causa do dente, faz bem comer coisas geladas. Então posso dizer tenho de
comer gelados. Je dois manger des glaces. Antes de acabar, só mesmo uma observação em relação à expressão estar a mais verbo no infinitivo. Vão reparar que no português do Brasil a expressão é diferente, é o verbo conjugado sem preposição e depois tem o gerúndio. Estou vendo um filme, é assim que se diz o português do Brasil. Mas o português de Portugal, que é o português europeu, o português da Europa, é preferível utilizar a expressão estar a mais verbo no infinitivo. Estou a ver um filme. Estou trabalhando, digam antes, estou a trabalhar. Estou fazendo o exercício, estou a fazer o exercício. Como diz aqui na nota final, em Portugal é mais comum a construção estar a, para expressar ações em progresso, enquanto que no Brasil a forma estar mais gerúndio é mais frequente. É só mesmo este à parte. Até breve, à bientôt!